ano no mercado financeiro também, e aí até em função do balanço que a gente fez de alta do dólar em 2024, de 27% de alta, se não me engano foi esse o percentual aqui ao longo do ano passado, todo mundo de olho na abertura do mercado, como é que vai se comportar o dólar, né, Ju? Bom dia. Pois é, abriu em queda, viu? Mas não se empolga não, viu, Sheila, que Ah, tá caro, viu? ah, meu Deus. Bom dia para você, Bom Carlinha. dia. Bom dia aí para o nosso ouvinte. O dólar abriu agora há pouco, abertura de R$ 6,17, com uma ligeira queda aí em relação ao fechamento de 2024. Nesse momento está estável, está aqui a R$ 6,18, que foi o valor de fechamento do último dia útil de 2024. Como você falou, Sheila, o dólar subiu em 2024 28,3%. Então, foi a maior alta desde 2020. Número aqui forte dessa alta do dólar, uma disparada, perdão, de 27%. Então, 27 e pouco, né? Então, foi a maior alta desde 2020. A Bolsa de Valores também teve um desempenho muito ruim, com uma queda de 10%, pior resultado desde 2021. A Bolsa, inclusive, se descolou completamente do movimento internacional. A Bolsa americana teve um ano muito positivo, com a economia resiliente nos Estados Unidos, a questão da inteligência artificial, as ações da empresa Nvidia foram um grande destaque nos Estados Unidos, e a gente ia acompanhando as bolsas americanas até abril, mais ou menos, quando a discussão do desequilíbrio das contas públicas acabou pesando aqui no Brasil e a gente foi para um lado e o mundo foi para o outro. O dólar, no caso do dólar, teve um movimento de valorização da moeda americana no mundo todo. Não foi só em relação ao nosso real, mas o real foi o campeão no ranking de perda de valor de moedas, inclusive entre países emergentes. Quando a gente olha aqui o efeito principal do dólar, dá para ver o quanto que os nossos problemas internos pesaram muito nessa alta forte da moeda americana, além dos problemas gerados pela valorização do dólar no mundo todo, que tem a ver com os Estados Unidos, com a questão dos juros americanos, com a eleição depois do Donald Trump. Aqui fica muito claro que a gente foi sozinho fazendo esse trabalho, né, de piorar o valor da nossa moeda. E quando você olha aqui esse estresse todo que está ligado a contas públicas, são dois efeitos. Um é que o governo está gastando muito e estimulando demais a economia. É como se o carro estivesse acelerando demais e alguém tem que parar, senão ele vai bater lá na frente. A economia, ela não tem capacidade de crescer 3,5%, como cresce mais ou menos aí o resultado esperado de 2024, sem gerar inflação. Por mais que os investimentos estejam crescendo também, e o ministro Haddad escreveu no artigo que a gente comentou aqui ontem, publicado ontem na Folha, ele fala: os investimentos estão subindo. É verdade, isso é importante, porque o investimento ele vai gerando condições da economia crescer mais com menos inflação. Mas o investimento ele ainda não tem capacidade, ele não é robusto o suficiente para sustentar um crescimento de 3,5%. Então a gente está vendo o governo gastando demais e fazendo a economia crescer muito acima do seu potencial, que está longe de 3,5%. Você fala aí 2,5%, na melhor das hipóteses. E o segundo fator do desequilíbrio das contas públicas é o aumento da dívida do Brasil. O Brasil já tem uma dívida muito maior do que a média de qualquer país emergente e teve um salto de quase 7 pontos percentuais em apenas 2 anos. A dívida do Brasil terminou o ano de 2024 em 77,7% do PIB, quanto que custa a dívida em relação ao tamanho da economia. E o pior é que a perspectiva até o final do governo é que acelere ainda muito mais do que isso. Então, isso vai gerando uma percepção de que o governo não é capaz, com a regra fiscal, primeiro de cumprir a regra fiscal que o próprio governo criou, de equilibrar receitas e despesas, e também a regra não é suficiente para poder garantir que a dívida não pare de subir pelos próximos 10 anos. Né? Você não tem uma perspectiva.
E isso vai gerando um sentimento de que no futuro o Brasil não vai ser capaz de honrar seus compromissos. Então o dólar sobe, a inflação aumenta, as expectativas de inflação não param de se deteriorar e as expectativas de juros também não param de subir. A partir desse ano aí se espera juros em torno de 15%, que nenhuma economia resiste com juro de 15%. O setor produtivo está muito preocupado, principalmente pequenas empresas, com uma perspectiva de dificuldade de crédito, de gerar emprego, de investir, e as perspectivas são de piora da inadimplência. Obviamente, com um juro desse, as empresas... Você tem ontem a FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, divulgou as perspectivas de 2025, prevendo aumento da inadimplência, tanto de empresas quanto de pessoas. Então, é um quadro que pode ser revertido, esperamos que seja, inclusive temos condições de ter uma dose menos amarga de juros e temos até possibilidade de ter queda de juros em 2025. Podemos ter um ano melhor para, quando a gente vê mercado financeiro, e muita gente fala, são especuladores, né? Esse é o discurso político. Gente, mercado financeiro sempre tem especulação, sempre teve, sempre terá, aqui e no mundo todo. Os movimentos exacerbados, eles acontecem, tem sempre alguém que quer ganhar, que quer vender, né? Que quer comprar. A questão é que o pano de fundo não é a especulação. Se não houvesse a preocupação, você não teria espaço para fazer especulações com base em movimentos que não são reais. Então, o pano de fundo é real. Temos um problema de confiança no Brasil, que está ligado à questão das contas públicas. Então, Carlinha, Sheila, não adianta não olhar a febre e querer quebrar o termômetro. Temos uma febre e o mercado financeiro é o termômetro que está mostrando que há um problema que é um problema real. Então, não podemos ignorar e ficar nessa coisa, não tem febre, quebra o termômetro, né? Especuladores e tal. Sempre tem gente especuladores. A questão é que o pano de fundo é real. Temos um problema real que é a responsabilidade fiscal. Esperamos e temos todas as condições e assim aguardamos, né? Principalmente aí o setor produtivo, que é o que gera emprego, as pequenas empresas, todo mundo só fala sobre juros, todo mundo não sabe como é que vai pagar as contas, como é que vai se financiar, como é que vai financiar capital de giro. O governo tem que ter responsabilidade, o Congresso, principalmente nesse começo de ano, vai ter agora, nesse comecinho de ano, a votação do orçamento. O orçamento significa decidir quanto do orçamento do Brasil vai ser gasto com emendas parlamentares. Ponto 1. Não é possível que aumente mais do que 50 bilhões que já custa hoje o valor das emendas parlamentares, que é dinheiro que vai para os redutos eleitorais dos parlamentares, grande parte sem transparência, por isso que a gente está vendo esse embate com o Supremo Tribunal Federal. 2, no orçamento vão discutir os gastos do governo e já tem despesa subestimada, segundo os especialistas. Então, o governo e o Congresso precisam entregar, agora nesse começo de ano, algum choque de credibilidade, nem que seja um choquinho, porque com isso o dólar vai começar a ceder, perspectiva de inflação melhora, perspectiva de juros melhora. Então, a questão das contas públicas, Sheila, Carlinha, ela é fundamental para que a gente tenha um ano melhor em 2025. Sem sombra de dúvida, até porque, Ju, eu estava vendo aqui com relação à inflação, né? Pelo menos 4 capitais brasileiras anunciaram reajuste no preço das tarifas de ônibus municipais agora para 2025. São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis e BH. Isso impacta na inflação, não tem como, né? Preço dos transportes, isso acaba impactando. Então, já que a gente tem que lidar com essa questão concreta, né, da economia, que esse choquinho venha para que a gente tenha uma melhor perspectiva, digamos assim, com relação à inflação, pelo menos. Ju, feliz ano novo para você de novo. Beijo, até amanhã. Vamos que vamos comemorando, né? Esse comecinho de ano, a gente vai embalado por essa esperança, né? Essa esperança teimosa. Que bom que a gente tem. Temos que ter essa teimosia de acreditar no Brasil, né? Isso. Um beijo, Ju. Um beijão. Até amanhã.